Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, já 23 horas e 3 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, da obra missionária Construindo Shalom. E nessa noite, nessa reflexão número 339, eu quero trazer uma revisão das ferramentas espiritual que eu estou trazendo nesses dias. E essas ferramentas, elas são muito importantes para a nossa vida. Como eu sempre falei no princípio, que em todos os meios que nós trabalhamos, nós temos que utilizar certo tipo de ferramentas. Ferramenta dentro de um sentido humano, né? Mas aqui, nessas reflexões, eu já estou falando de ferramenta dentro de um sentido espiritual. E essas ferramentas, elas são muito importantes na vida dos filhos de Deus, na vida dos crentes em Jesus Cristo. Por isso que eu faço questão de repassar essas ferramentas para todos aqueles que são inscritos nesse canal e para os que não são, porque o propósito de tudo isso é para abençoar as pessoas, para as pessoas conhecer mais as Escrituras Sagradas, a tal ponto que eles possam utilizar essas ferramentas para a sua vida espiritual, para vencer as coisas que acontecem na sua caminhada cristã. Por isso que é importante você aprender mais um pouco relacionado à questão das ferramentas espirituais. Todas as pessoas, ou aqueles que têm o seu chamado para ensinar, para ministrar, cada um tem um ponto de vista. Cada um, o Espírito de Deus usa de uma forma diferente. Mesmo que eu não entenda como pessoas nascidas de novo, que Deus me usa dessa maneira, sobre essa questão de ensinamento, pregação, reflexão, mas tudo que eu falo é para ajudar, é para estruturar as pessoas. É a parte mais importante que nós temos na nossa vida, porque nós já estamos vivendo numa época que está muito difícil para as pessoas se firmarem. A oferta de Satanás todos os dias estão nas nossas portas para que a gente desista da nossa fé, desista da nossa caminhada. Então, eu falei da ferramenta voltada às Escrituras Sagradas. Também eu falei da ferramenta voltada ao Espírito de Deus. E já lá no Salmo 39, que é onde eu vou estar abordando mais aí umas duas ferramentas muito importantes, 2 a 3 ferramentas eu vou estar abordando aqui no Salmo 39, para que você junte com as outras duas, para você começar a utilizar na sua vida, para que você possa obter sucesso espiritual. Sucesso espiritual. Então, no Salmo 39, você vai pegar a sua Bíblia lá do Salmo 39 e vamos meditar dos versículos 1 até o versículo 13. E subdividir esse salmo em 3 partes, para melhor compreensão. Dos versículos 1 até o versículo 3, aqui eu vejo uma ferramenta, que é a ferramenta do silêncio, que é voltado à boca. Aqui, quando o salmista escreveu esse salmo, ele declarou, aqui fala: eu declararei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça
em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Emudeci, desisti de expressar o bem, e a minha angústia se agravou. Meu coração ardia-me dentro do peito. Enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei. Então, do versículo 1 ao 3, está se tratando da boca, está se tratando do nosso falar. Do nosso falar. E como eu falei anteriormente, lá em Tiago, capítulo, parece que é capítulo 3, se não me falam, capítulo 3, por aí, eu até abordei, nem sei mais onde é que está escrito, deixa eu ver, capítulo 3 de Tiago, versículo 1 ao 12, lá fala relacionada à nossa língua, ao nosso falar. Por isso que é muito importante você utilizar o silêncio dentro de cada contexto onde você vê, onde você vê que você não pode falar tanto, que você não pode se expressar qualquer coisa, de qualquer maneira, porque existe uma nuvem de testemunho ao nosso redor, observando tudo que nós falamos. Então, se a gente começar a falar muita coisa, a gente se perde nas nossas palavras. Não é bom. É bom se silenciar mais um pouco, falar somente aquilo que é essencial no meio das pessoas estranhas. Por isso que o salmista aqui se preocupou muito voltar a essa questão. Ele pediu ao Senhor para colocar uma trave na sua boca. Em outras palavras, pediu ao Senhor para fechar a sua boca, para não se expressar coisa que depois venha pecar contra Deus. Porque quando você está no meio dos ímpios, os ímpios, ele vai te provocar. As pessoas sem temor te provocam. As pessoas que não têm intimidade com Deus e não têm compromisso com Deus, o que acontece quando você está no meio dessas pessoas? Eles vão jogar piadinha, eles vão jogar indireta, eles vão te provocar para que você fale besteira, você se ire, né? Você gera contenda. É isso que o inimigo está trabalhando ultimamente. E quando o cristão se silencia no meio desse povo, ele está sendo vitorioso. Está sendo vitorioso porque ele não vai abrir a boca à toa para pecar contra Deus. Porque quando você está no meio dos ímpios, no meio das pessoas escarnecedoras, a maioria dos cristãos, eles não têm uma estrutura emocional suficiente para dialogar com esse povo de uma maneira sadia. Eles provocam tanto a ira do crente, a tal ponto do crente falar besteira, se expressar aquilo que não é para se expressar, e depois já falou, e aí perde a bênção. Por isso que o salmista Davi estava aqui pedindo misericórdia ao Senhor para que ele não abrisse a boca no meio daqueles inimigos dele, para ele não falar algo que depois ia pecar contra o próprio Deus. Isso dos versículos 1 ao 3. É uma ferramenta. O silêncio é uma ferramenta poderosa para você obter resultado em algumas circunstâncias da sua vida. Porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes que tudo há o tempo. Tempo de falar, tempo de ficar calado, tempo de plantar, tempo de morrer. Lá fala sobre isso. Então, tem momento que não é o tempo de você estar se expressando, abrindo a sua boca, falando muita coisa. É tempo de você se silenciar, não é isso? E ficar ali com Deus, que é a próxima ferramenta que eu estou falando aqui, que é a questão da comunicação. Você vai silenciar para as coisas que você vê que pode te prejudicar e você se comunicar com Deus. Que isso está voltado à questão dos versículos 4 ao 6, para você acompanhar aí. Versículo 4 ao 6, o que é que fala? Senhor, o salmista Davi falando aqui: Senhor,
dá-me a conhecer o termo da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Então você veja aí a comunicação do salmista Davi para com Deus, mostrando a sua fragilidade, né? Mostrando como era frágil, mostrando como era dependente dele, mostrando a sua confiança nele. É uma ferramenta que você vai utilizar contra Satanás, né? Contra o inimigo das nossas almas, que é a comunicação, que pode ser a sua oração, né? A sua súplica para com Deus, o derramamento do seu coração diante de Deus, o derramamento do seu ser diante de Deus, nas horas das angústias, nas horas da dor, nas horas da dificuldade, nas horas que só você mesmo sabe o que está passando, nas horas que ninguém pode te ajudar, nas horas que ninguém pode te socorrer. Resta Deus, resta o nosso Deus Todo-Poderoso para você se expressar e o inimigo cair por terra. É isso que tem que fazer, se silenciar para o diabo, se silenciar para o pecado, se silenciar para tudo aquilo que venha prejudicar a sua vida espiritual e se voltar para Deus, se comunicar para Deus, falar tudo aquilo que você está passando, que com certeza Ele é poderoso para nos abençoar, mostrar nossa fragilidade, como nós somos frágeis, como nós somos fracos, como nós somos dependentes dele. Era isso que o salmista Davi estava aqui falando no Salmo 39. Então, duas ferramentas eu já falei aqui, o silêncio e a questão da comunicação com Deus, que eu falei na reflexão no 338, mas aqui eu estou trazendo uma revisão de novo, para fazer o fechamento do Salmo 39. E vejamos aí mais uma ferramenta dos versículos 7 ao versículo 13. Abra aí a sua Bíblia, do versículo 7 ao 13, que aqui está se tratando de mais uma ferramenta. Então esse Salmo 39, eu estou te apresentando 3 ferramentas poderosas, que é a questão do silêncio, que é a questão da comunicação de você para com Deus, e a outra aqui que eu vou te falar, que é do versículo 7 ao versículo 13, que é outra ferramenta que está se tratando da confissão. Confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados diante de Deus. Versículo 7 ao 13. A ferramenta anterior ficou faltando o versículo 6 que eu não li, que foi do versículo 4 ao versículo 6, que está se tratando da comunicação com Deus, que no versículo 6 fala assim: como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é a sua luta fadigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato dela usufruirá. Do versículo 7 ao 13, já está se tratando da outra ferramenta, que é a confissão. Aqui fala: e agora, Senhor, que havereis de esperar? Toda a minha confiança está depositada em Ti. Livra-me de todos os meus pecados. Não me exponha à zombaria dos insensatos. Emudeci a minha boca, não abri para reclamar de nada, pois Tu fizeste tudo. Afasta de mim o Teu flagelo, porquanto fui vencido pelo açoito poderoso da Tua mão. Como a advertência aflige a humanidade, por causa da sua iniquidade, corróis como traça o que o ser humano mais valoriza. Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em Ti. Ouve, Senhor, minha oração e atende a minha súplica. Não ignore minhas lágrimas, portanto, perante Ti sou um estrangeiro.
como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu não possa encontrar alívio antes que me vá deste mundo e termine minha existência. Então nós vimos no versículo 7 ao versículo 13 a confissão de Davi. Davi confessando a sua falha, confessando a sua fragilidade, confessando os seus erros perante o Senhor, pedindo misericórdia a Ele para que não expôsse Ele perante os zombadores, perante os seus adversários, perante as pessoas que querem ver o seu fracasso. Ei, você nessa noite, ouça o que Deus quer falar por intermédio dessa reflexão. Primeiro, o silêncio. Se silencie diante daquilo que você está passando, porque com certeza Deus vai se levantar e vai te exaltar e vai te abençoar. Ei, aqui fala também da comunicação, quer dizer, você vai se silenciar para aquilo que você vê que está se prejudicando, mas você vai se comunicar para com Deus, expressando tudo aquilo que você está passando. E aí nós vemos aqui a terceira ferramenta, a confissão dos nossos erros, a confissão dos nossos pecados, aquilo que nós temos pecado contra Deus, aquilo que nós temos fazido que não tem agradado ao Senhor. Devemos confessar diante dele, porque isso é uma ferramenta poderosa para que a gente possa vencer Satanás e os seus demônios, porque todos os dias ele vem nos acusar, ou vem apontar o nosso pecado, apontar a nossa falha, apontar os nossos erros, mostrar isso, mostrar aquilo. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Quantos cristãos não estão sendo envergonhados, pastores envergonhados, pessoas falando mal um do outro. A gente vê, muitas vezes, irmão metendo a língua no outro, pastor falando mal do outro, no lugar de se organizar ou descer na presença de Deus e confessar suas falhas, confessar os seus erros, ser humilde, não fazer igual Adão e Eva, jogar a culpa um para outro e depois dar a culpa a Deus. E hoje nós vemos que na atualidade está acontecendo isso. Muitos que não resistem, saem da presença de Deus, fala mal do Senhor, fala mal da fé, fala mal do cristianismo, fala mal dos evangélicos e vira aquela bagunça. E isso não é bom. Fala mal, um pastor falando mal do outro, o outro blasfema contra outro pastor. É uma bagunça. Entra na vida pessoal do outro e aí vira aquela coisa que a gente não entende nada, absolutamente nada. Então, quem ficou para apontar o pecado um do outro foi Satanás quem aponta. Então nós cristãos, nós crentes em Jesus Cristo, nós não apontamos pecado em ninguém. Apenas nós expressamos a palavra de Deus e mostramos que aquilo que está fazendo, aquilo que está praticando, não é bom aos olhos do Senhor. Que a pessoa pare de praticar aquilo, pare de exercitar aquilo, porque aquilo pode levar ele à destruição. Quer dizer, é uma advertência bíblica, é uma advertência da palavra de Deus que nós estamos trazendo àquela pessoa, porque se a pessoa permanecer naquele erro, pode perder a sua salvação. E Deus levantou a sua igreja justamente para isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, nós não estamos se metendo em vida de ninguém, apenas nós estamos cumprindo aquilo que Deus deixou na nossa vida para nós fazermos. Então, essa ferramenta voltada à confissão dos nossos pecados, a confessar a nossa fragilidade, a confessar os nossos erros, como nós somos falhos e necessitamos da misericórdia de Deus, é muito bom, porque Satanás cai por terra quando você reconhece os seus erros, quando você se dobra na presença de Deus, quando você se derrama na presença de Deus, confessando os seus pecados, como é falho, que tem errado, e não pratica mais, e o inimigo das nossas almas cai por terra, e o nome do Senhor, ele é glorificado.
e você é honrado, porque Deus honra aqueles que confessam seus pecados e deixa, porque alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. Por isso que o salmista Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia as coisas erradas, fazia muitas atrocidades, mas no final das contas estava ali aos pés do Senhor, confessando os seus erros, confessando os seus pecados, e Deus perdoava ali o salmista Davi e continuava a sua jornada. Devemos aprender o Salmo 39 com a pessoa do salmista Davi aqui. Então, se silenciar para as coisas que não deve, comunicar para com Deus, confessar os nossos pecados ao Senhor. Então você aprendeu nessa revisão de uma das ferramentas, que é as Escrituras Sagradas. Você também aprendeu outra ferramenta, que é o Espírito de Deus. Agora você aprendeu sobre mais uma ferramenta, que foi o silêncio, a comunicação e a confissão dos nossos pecados. Então, só aí você já pegou, já tomou posse de uma mão. Quer dizer, 5 ferramentas eu já passei para você aí sobre. Primeira ferramenta, estou renumerando, eu não precisaria nem fazer isso, mas estou renumerando aqui só para poder você tomar nota e você começar a aplicar essas ferramentas na sua vida. Primeira ferramenta, as Escrituras Sagradas. Segunda ferramenta, o Espírito de Deus. Terceira ferramenta, o silêncio. Quarta ferramenta, comunicação com Deus. Quinta ferramenta, confessar os pecados, a confissão de nossos pecados. Então só aí você aprendeu sobre 5 ferramentas, que depois você pode adentrar mais a fundo na Bíblia, buscar mais versículos, buscar mais profundidade, voltar a essas 5 ferramentas que eu abordei nessas reflexões gratuitamente para te abençoar, para que você utilize essas ferramentas nas suas batalhas espirituais, nos seus conflitos pessoal, e com certeza você vai obter sucesso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima reflexão, onde eu posso trazer mais algumas ferramentas. Essa é a reflexão número 339, pela misericórdia de Deus. Que Deus abençoe. Shalom.